Leitura bíblica de 17 de julho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos novos vídeos com leitura diária da Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 1 a capítulo 26, versículo 11. E quanto aos filhos de Arão, essas foram as suas divisões. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos, e Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi, com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o seu ofício no seu ministério. E acharam-se muito mais chefes dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas paternas, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas paternas, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, os registrou perante o rei. E os príncipes de Zadok, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas, dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seurim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesus, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upa, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamu, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes for ordenado por Arão seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era o primeiro dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, e dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo, Jaaziel o terceiro, Jecameão o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, os filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, e os filhos de Merari, de Jaazias, Beno, e Soão, e Zacur, e Ibre, de Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel, e os filhos de Muzi, Mali e Éder, e Jerimote, estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sortes, como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Zadok e Aimeleque, e os chefes das famílias entre os sacerdotes e entre os levitas. Assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Judutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios, e este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Jedutim, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai Jedutum,
o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Oti e Maaziote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção de seu pai, para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Gedutum e Emã estavam sob as ordens do rei, e era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram nortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber a José, a segunda a Gedalias, e ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo eram 12. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos 12. A quarta a Izri, seus filhos e seus irmãos 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos 12. A sexta a Buquias, seus filhos e seus irmãos 12. A sétima a Jezarela, seus filhos e seus irmãos 12. A oitava a Jesaías, seus filhos e seus irmãos 12. A nona a Matanias, seus filhos e seus irmãos 12. A décima a Simei, seus filhos e seus irmãos 12. A undécima a Azareel e seus filhos e seus irmãos 12. A duodécima a Asabias, seus filhos e seus irmãos 12. A 13ª a Subael, seus filhos e seus irmãos 12. A 14ª a Matitias, seus filhos e seus irmãos 12. A 15ª a Jeremote, seus filhos e seus irmãos 12. A 16ª a Ananias, seus filhos e seus irmãos 12. A 17ª a Josbecasa, seus filhos e seus irmãos 12. A 18ª a Anani, seus filhos e seus irmãos 12. A 19ª a Malote, seus filhos e seus irmãos 12. A 20ª a Eliata, seus filhos e seus irmãos 12. A 21ª a Otir, seus filhos e seus irmãos 12. A 22ª a Gidalte, seus filhos e seus irmãos 12. A 23ª a Maaziote e seus filhos e seus irmãos 12. A 24ª a Romantiezer, seus filhos e seus irmãos 12. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, Meselamias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, e foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Gediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elioenai, o sétimo, e os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Issacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Eusabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes e de força para o ministério. Ao todo, 62, de Obed-edom, e os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. Edeosa, dentre os filhos de Merari, foram filhos Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Osa foram 13.